Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, ainda num dia com muitos acontecimentos importantes que certamente serão reverberados pelos principais veículos de comunicação aqui no Brasil, ainda hoje, na TV aberta, TV fechada, internet, e servirão também como objeto de pauta para muitos debates nessa semana que se inicia amanhã, nos principais veículos também que tratam de economia, política, da realidade brasileira. Dentre esses acontecimentos, o mais importante foi a pesquisa publicada hoje pelo IPEC, que você verá certamente mais tarde, e que eu quero chamar a atenção aqui sobre alguns aspectos. O ponto principal dessa pesquisa é a avaliação dos primeiros meses do governo Lula. Mas essa pesquisa não trata apenas disso, ela traz algumas novidades em relação a pesquisas anteriores que dizem muito do porquê do presidente Lula estar com a avaliação que ele está nesse momento, segundo essa pesquisa. Certamente, algumas questões que eu vou apresentar aqui com vocês não serão observadas por outros veículos, né? Daí a importância da gente ter esse espaço aqui para chamar a atenção desses aspectos, né? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, não esqueça de dar o seu joinha e também, se puder, de participar aqui do nosso chat, que todos os dias eu abro entre 5 horas, 5 e meia para bater um papo com você, exceto quando a gente atrasa um pouquinho, né? Mas eu estou sempre aqui no nosso portal batendo um papo com vocês ao vivo. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você aqui estar junto das nossas atividades, tá bom? Bom, e dentre essas atividades, uma delas é a sessão de comentários. E hoje, lendo os comentários de vocês sobre o nosso encontro anterior, eu recebi muitos parabéns, muitas congratulações por ser hoje o dia de São José, o santo que eu carrego o nome, e que inspira também o nome do nosso portal. Afinal de contas, o José, ele é padroeiro dos operários. Então, nós todos aqui estamos em excelente companhia, né? Isso posto, muito obrigado e vamos seguir em frente. Gente, antes de entrarmos aqui na pesquisa, eu quero chamar a atenção aqui de algumas situações, né? Hoje saiu no caderno da Folha Política uma entrevista aqui muito grande com o Hamilton Mourão, né? Não vou chamar de general aqui, chamar de o senador Hamilton Mourão. Ele diz o seguinte: governo Lula quer transformar militar em cidadão de segunda categoria. Senador critica a proposta e diz que só ficou com boné e sacola que ganhou quando era vice. Bom, o senhor não ficou só com sacola e boné não, senhor Mourão. O senhor teve um cartão corporativo que foi um escândalo também, gastou muito. E o senhor teve um saláriozinho bem rechonchudo, né? Que também o senhor não quis abrir mão, né? E faz um discurso aqui, gente, que é bem hipócrita, né? É um discurso bem bandido. A gente não tem como dizer de outra forma. Diz ele aqui, numa pergunta que foi feita a ele: o senhor também apoia um novo marco fiscal? O quão disposto está a contribuir com as pautas do governo? Aí ele respondeu: a realidade é a seguinte, a âncora fiscal que nós temos hoje é que é a teto de gastos. Estava fadada ao insucesso, mas surtiu o seu efeito, que foi conter a expansão de gastos públicos. Ah, teve muita expansão, muita contenção de gastos públicos, né, senhor Mourão? O senhor que o diga. Depois do, vamos dizer, festival que foi o segundo governo do presidente Lula e o governo Dilma. Então, muito preocupado com a expansão de gastos, né? Exceto para eles, porque quando você vê esse tipo de matéria aqui, a gente lê o seguinte: Ramos, Mourão, Braga Neto e Heleno recebem salário de mais de 100 mil reais. Essa matéria aqui é do dia 26 de julho de 2021. Deu para fazer uma grana, hein, Mourão, né? Mas ele pôs aqui de baluarte da ética, né? No entanto, e da moralidade da aplicação de recursos públicos. No entanto, quando ele foi questionado sobre essa montanha de dinheiro que ele estava recebendo, ele disse o seguinte: Mourão vê falta de ética em acumular salários, mas não pretende abrir mão, né? Então, é esse o tipo de cidadão que pôs aqui de moralista, né? E querendo dar algum tipo de pitaco sobre os assuntos econômicos, né? Contenção de gastos, né? Exceto para ele, né? Enfim, é só para a gente nunca esquecer, né? Nas mãos de quem o Brasil ficou entregue ao longo desse tempo todo. Bom, tem uma outra questão também que vai dizer respeito também como pano de fundo a essa pesquisa, que tem a ver com um processo de massificação ideológica, né, do mercado, da grande mídia aqui no Brasil, o ativismo político, o ativismo econômico. A gente vê nesse tipo de editorial aqui do Estado de São Paulo.
O editorial diz o seguinte: os grilhões da economia brasileira, na vanguarda do atraso em tributação, gastos públicos, governança ou segurança jurídica, país devora oportunidades de crescimento econômico e desenvolvimento humano. Eles dizem aqui: a liberdade econômica é, antes de tudo, uma questão de princípio, a afirmação do direito de cada indivíduo, hein? O favelado, o desempregado, o empresário, o militar, o advogado, o profissional liberal, né? De cada indivíduo decidir por si mesmo como orientar sua vida. Na constelação de valores liberais, ela é retroalimentada por um compromisso universal com a dignidade humana. Gente, eu queria ver esse editorial num jornal do Haiti, né? Um jornal assim de Serra Leoa, né? Dizendo assim: olha, o liberalismo é a solução para vocês. Vocês terem o direito de optar o caminho que vocês querem, né? Então, num país que tem uma desigualdade social gigantesca como a nossa, tem milhões de brasileiros que não conseguem comer todos os dias, essa gente faz esse discurso o tempo todo, como o Mourão faz, né? Do liberalismo, do teto de gastos, o Estado mínimo. E o pobre é que se lasque. É isso que está no final dessa ideologia, que é massificada e, infelizmente, sequestra muitas pessoas, né? Quantas pessoas pobres fazem esse discurso? Também tiveram introjetadas, né, na sua razão esse tipo de lógica, que é a lógica do escravo aplaudindo o senhor de engenho, do escravo feliz de estar morando, de estar dentro de uma senzala o tempo todo, de não ter oportunidades reais, né? Se diz para ele: ó, você tem liberdade para escolher se você quer ficar dormindo em pé ou dormindo sentado na senzala, né? Então, enfim, basicamente é isso. E a gente vê situações como essa aqui do Mourão, né? Governo Lula quer transformar militar em cidadão de segunda categoria. Bom, e aí a gente, deixando o Mourão de lado, a gente passa aqui para outro assunto. IPEC. A avaliação de Lula no início do governo é mais alta do que a de Bolsonaro, mas perde para seus mandatos anteriores. Gente, esse tipo de pesquisa, ela pode conter uma série de derrapagens na interpretação, né? A capa aqui do Globo reproduz isso que eu acabei de falar para vocês. Lula inicia governo com 41% de avaliação positiva. A aprovação é melhor do que a de Bolsonaro e pior do que seus outros mandatos. Mas qual é o contexto dessa pesquisa? Vamos nos lembrar primeiro que o Lula foi eleito com um pouquinho mais de 50% dos votos. Então, se ele tem hoje 41% de avaliação positiva, já está devendo alguma coisa por essa pesquisa, né? Porque a lógica seria de todo mundo que derrotou essas forças do atraso tivesse agora depositando mais um voto de confiança. Isso mostra que uma boa parcela do eleitor do Lula não era petista e não era lulista. Está vendo a coisa com uma equidistância. Então isso já salienta para alguns aspectos das pessoas que estão no governo e, sobretudo, alguns aspectos para o presidente da República. Os desafios são infinitamente superiores a tempos atrás. A gente não tinha as redes sociais nos outros governos Lula com essa virulência, com essa desinformação, o negacionismo, a sabotagem que a gente tem hoje. Então o governo vai ter que ser muito mais eficiente, inclusive, sobretudo, na comunicação, na capacidade de comunicar ao eleitor, ao cidadão médio, aquilo que está fazendo, aquilo que está enfrentando. Porque se isso não for feito, e isso não está sendo feito, a comunicação está sendo um calcanhar de Aquiles, né, o tendão de Aquiles, melhor dizendo, nesses primeiros meses. Isso explica porque a avaliação depois que ele foi eleito não subiu, né, não foi melhor e está até numa linha que a gente poderia enxergar como decrescente. Mas como é que a gente pode interpretar esses dados? Analisando outros dados periféricos dessa pesquisa, como esse aqui, ó. Gente, como é que o Lula vai ter uma avaliação estupenda quando a mesma pesquisa revela que a ameaça comunista ronda 44% dos brasileiros? Tema disseminado pela extrema-direita e frequente nos discursos de Bolsonaro, mudança de regime no país é uma hipótese totalmente plausível para 31%, enquanto 3% concordam em parte. Evangélicos e moradores do Centro-Oeste veem risco maior, segundo o IPEC. Então, gente, tem uma parcela da população brasileira que colocou na pauta, na sua percepção sobre a realidade brasileira, uma mudança de regime, o Brasil virar um comunismo. Isso não acontecia, apesar do anticomunismo sempre ter sido uma bandeira que trafegou em países como o nosso aqui, como uma ferramenta de mobilizar
uma parcela da sociedade e desviar o seu olhar para os problemas concretos. Porque enquanto o cidadão está preocupado com uma coisa fantasmagórica, ele acaba depositando o seu voto naquele que defende um combate à coisa fantasmagórica que não existe, que não é ameaça. E o vigarista que se nutre desse tipo de pauta moral ou de pânico moral, pânico vermelho, pânico político, ele acaba sempre fazendo as vezes de quem está no topo da pirâmide econômica no Brasil e em países parecidos com o do Brasil. Esse tipo de pesquisa mostra que essas pessoas que votaram em Bolsonaro estão avaliando o governo também, né? E a gente vê situações como essa aqui, que são muito interessantes, né? E funcionam também como alerta. Metade da população isenta Bolsonaro por atos golpistas. 1 em cada 5 defende prisão do ex-presidente pelo 8 de janeiro, diz IPEC. Pouco, né? 1 em cada 5, só 20% defende a prisão de um genocida. Isso para vocês verem, aquele ditado que eu sempre digo aqui do Hegel. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Se o cidadão não é devidamente informado de uma realidade, ele não pode adivinhar, ele vai atuar pela sua intuição e vai ser vítima da desinformação que acontece também hoje, modernamente, por esses veículos das redes sociais que são porta-vozes do absurdo aqui no nosso país. Então, nós temos, segundo a pesquisa, um dado aqui que é muito exemplificativo, né? Entre os brasileiros que consideram a atual gestão ruim ou péssima, 9 em cada 10, 91% dizem que Bolsonaro não teve relação com os atos. É residual, 4%, e fração desse grupo que defende qualquer tipo de punição ao ex-mandatário. Gente, então tem toda uma relação. Se a pessoa votou em Bolsonaro, se ela é de um segmento religioso e ela é mal informada ou ela está sendo vítima de uma desinformação, isso vai se refletir numa avaliação do governo Lula, que para essas pessoas será sempre um comunista, representará sempre um perigo, representará sempre uma possibilidade de algum pânico fantasmagórico se converter em realidade. Então isso chama a atenção do Lula, do presidente Lula, do governo, que a necessidade de colocar algumas questões ao debate e de trabalhar triplicado para reverter essas tendências, para mostrar para essas pessoas que não é nada disso, que esse discurso é um discurso enganador, é um discurso bandido para iludir pessoas, então o esforço vai ter que ser muito maior. Nós vamos ver comparações dos primeiros meses do governo Lula com outros governos também, mas isso não vai ser referência, como eu disse para vocês, porque nas outras pesquisas se avaliou se 44% dos brasileiros tinham medo do comunismo, e quem é que defenderia em tese o comunismo, quem é que seria contra o comunismo, né? Nós tínhamos essa mistura de pautas morais com pautas políticas e econômicas. Então isso tudo acende um grande alerta. Nós não estamos falando de pesquisas sobre primeiros meses de avaliação de presidentes da República que estão no mesmo ambiente, que estão numa mesma realidade. Se isso não for interpretado dessa forma, o resultado dessas avaliações será muito ruim. Só fazer uma comparação, olha, Dilma foi assim, outro governo Lula foi assim, o primeiro governo Collor, o primeiro Fernando Henrique Cardoso, não. Porque nenhuma das condições presentes hoje não estavam presentes anteriormente, tá bom? Eu quero saber a sua opinião, mande seus comentários para cá, a gente vai ver repercussões hoje ainda e ao longo da semana dessa pesquisa, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto, né? Quem é que está respondendo essas pesquisas? São as mesmas pessoas com os mesmos valores, as mesmas cargas de informação das que foram avaliadas em pesquisas anteriores? Bom, você sabe a resposta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!